Bom dia, bom dia. Vamos para mais um vídeo para você poder aprender a se posicionar na restauração da sua vida e a consequência disso você saber como você deve lidar, tá? Num posicionamento eficaz para a restauração do seu casamento. Eu tenho voltado um pouco para o YouTube e hoje eu vou falar sobre isso, né? De 4 passos, são 4 pontos aonde eu vou ensinar você a acessar, tá? Mas você precisa entender. Mas para você acessar o reino e para que você venha ter essa autoridade, tá? E possa então caminhar, tá? Sem muitas dúvidas, né? E incertezas do que está acontecendo. Por quê que eu estou falando isso? Muitas pessoas estão me mandando mensagem depois daquela live do mundo espiritual, dizendo de sonhos, falando que sonhou de um jeito, falando que sonhou de outro jeito, falando como é que eu faço, o que é que eu faço. Então, assim, eu vejo a necessidade de cada um, tá? E aí eu vou avaliando, né? Diante de vários pedidos do mesmo assunto, aí eu vejo a necessidade de colocar um vídeo para que você possa entender. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu aprendi com Deus. O que eu estou passando para você é para que você venha ter resultado. Não para que no final do vídeo eu fale para você assim, aqui embaixo tem um link aonde você vai contratar, você vai me chamar para fazer uma mentoria. Aqui embaixo tem um link aonde vai direcionar você para comprar alguma coisa. Eu não estou fazendo isso. Não vou fazer isso. Eu não vou te pedir para comprar nada, tá? Pelo contrário, eu quero que você aprenda, porque quem aprende não depende. É isso que você precisa entender. Então eu fico no grupo das mulheres, eu fico também no grupo de homens, eu fico olhando o que estão falando e eu vejo muita dúvida, muita incerteza e falta de autoridade de quem você é, tá? Falta de conhecimento da sua verdadeira identidade. Então acontece vários, aí vão postando um monte de coisa. Eu não falo nada de postagem, vocês podem postar o que vocês quiserem, desde que vocês não afetem a vida de outro, não hostilize ninguém. Eu acredito que não é o objetivo, tá? Mas sim está ajudando. Mas existem mensagens, tá? Existem mensagens que faz com que você seja derrubado. Como tem pessoas falando que se você erra, você volta para o final da fila, que você precisa estar dentro de uma lista, caso contrário, você não vai conseguir a restauração, tá? Se você assistiu o vídeo que eu coloquei sobre jejum, eu acredito que caiu muitas. As dúvidas que você tinha sobre jejum caiu por terra nesse vídeo. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim falando sobre jejum, não sabiam como fazer jejum, não sabiam como se posicionar, tá? E eu tô mostrando para você que Deus, ele é amor. E ele não faz julgamento nem condenação e não te traz peso. Mas você precisa ter um relacionamento e uma intimidade com ele. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para você 4 pontos aí, 4 passos, 4 dicas, seja lá o que for que você queira nomear, mas eu vou te dar 4 princípios para que você possa entender de uma vez por toda, em nome de Jesus, tá? Não é para que você pare de falar comigo, não, pelo contrário, mas é para que você ajude outras pessoas, porque você é uma como que eu vou dizer? Você é uma pessoa que tem autoridade. E isso você precisa entender. Que quando você entender isso, não vai ter nada nem ninguém que segure você.
em todas as áreas da sua vida, não só na restauração do seu casamento, na sua restauração, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. O que eu estou ensinando para você é algo assim libertador, coisas que pessoas não ensinam. Sabe por quê? Porque querem fazer com que você fique preso a um sistema religioso sobre o domínio de alguém que faz com que você fique alienado a um outro ser, a uma liderança, e pelo contrário, eu não quero nada disso. Eu quero que você aprenda e que você faça o que eu estou fazendo para alcançar outras vidas. Esse é o objetivo, como eu disse na live. Se você alcançar uma pessoa, tá? Se você falar de Deus para uma pessoa, isso para mim já é o bastante. Já valeu tudo aquilo que eu tenho feito aqui. Então, o que eu quero começar? Eu quero começar falando para você o seguinte. A primeira coisa que você precisa saber, tá? E eu falo toda hora e vou falar de novo, mas eu vou te dar dentro de um textozinho, né? Eu vou te dar dentro de um cronogramazinho, sei lá o que for, sei lá o que é. Um passo a passo, vamos colocar assim, tá? Você precisa saber quem você é e quem é Deus. Caso contrário, você não vai fazer nada. Você vai fazer campanha, vai fazer jejum, vai fazer qualquer coisa, vai participar de campanhas, vai fazer, como eu vejo aí, vai fazer campanha disso, e você vai subir monte, vai descer monte. Não adianta, se você não souber quem você é, não adianta, você não tem conhecimento, não funciona. Não vai funcionar. Já estou dizendo para você, não vai funcionar. Isso está dentro, você precisa ter certeza quem você é. É como a pessoa chega em algum determinado lugar e fala assim, né? Eu sou advogado. Por que ela fala que ela é um advogado, ou é uma advogada, ou é um policial, ou é um contador? Porque ela passou por um processo, ela estudou durante vários anos, e ela então chegou no momento, passou pelo exame, e ela foi lá e conseguiu adquirir a sua carteirinha. E ela passou então a se intitular, né, como contador, como advogado, como policial, como funcionário público, seja lá o que for, porque ela passou por esse processo. Então ela sabe o que ela é. Ela sabe que ela é um professor, ela sabe que ela é uma professora, então ela sabe. E você abre a boca e diz que você crê em Deus, mas você não sabe quem você é nele. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos para a Bíblia aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que são como nós, e que parecerão conosco, e eles terão o poder, eles terão o poder. Olha a autoridade que está te dando. Eles terão o poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou. Com Deus, ele o criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, mas isso aqui não é o caso, que eu não vou falar para ninguém ter muitos filhos. Mas o que eu quero dizer para você é: ele te deu autoridade para governar. Ele fez você e me fez a imagem e semelhança dele, e nos deu autoridade e poder para governar sobre tudo aquilo que é natural. Tudo o que é natural, sobre peixe, sobre aves, sobre terra, tudo o que é natural, tudo o que é natural. Então essa é a autoridade no qual você começa a entender que você foi criado à imagem e semelhança dele. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Somos filhos de Deus, criado à imagem e semelhança dele para
governar. E eu falo o tempo todo sobre o governo, que nós precisamos governar sobre as nossas emoções, tá? As nossas emoções são naturais do nosso corpo. Se você não dominar sobre as suas emoções, muitas coisas não vão acontecer. Ou melhor, não acontecerá nada se você... Pelo contrário, desculpa, acontecerá sim tudo aquilo que Deus não quer que aconteça contigo. Porque se você não governa sobre as suas emoções, vai dar treta, vai dar problema. Eu tenho feedback das pessoas que estão falando comigo pelo atendimento e eu vejo o que está acontecendo. Estou falando, não façam isso, não façam isso. E acabam caindo pelas emoções, não estão governando as emoções, porque não estão conseguindo entender que foi dado o poder para cada um de vocês para governar sobre tudo, sobre céu, terra e embaixo da terra. Preste atenção no que eu estou falando, isso precisa ficar vivo dentro de você. Vivo dentro de você. E aí nós passamos para o próximo passo. O próximo passo, tá? Além desse, que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, eu vou passar para o livro de Romanos, capítulo 10. Eu vou dando uma acelerada para que não fique tão extenso o vídeo, que eu estou rompendo aí facilmente a casa dos 20 minutos, né? Capítulo 10 do livro de Romanos. O que você precisa fazer então, após você entender que você é a imagem e semelhança dele? Lembra que tudo o que eu estou falando para você é para que o mundo espiritual, tá? Para que o mundo espiritual olhe a sua atitude, olhe o que você está fazendo, que você está se posicionando. Ah, Vitor, eu estou posicionado. Não está posicionado. Porque se você estiver posicionado, você teria que estar tendo resultado. Quando eu comecei a me posicionar em Cristo, tá? Quando eu comecei a me posicionar em Cristo, as coisas começaram a mudar na minha vida. Chaves começaram a virar e resultados começaram a aparecer. Então, Gênesis capítulo 1 diz que você foi criado à imagem e semelhança dele. Entenda isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pulamos então para o livro de Romanos, que você precisa mandar um recado, você precisa mandar um comunicado para o mundo espiritual. E qual é esse comunicado, Vitor, que você precisa mandar? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 até o versículo 13. E se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Você já começa então a ter um contato, a dar mostrar para o mundo espiritual que você está começando a se posicionar para poder executar aquilo que Deus quer que você venha fazer. Isso é, que você começa a se colocar no seu propósito. Versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe diferença entre judeu e não existe diferença de judeu e não existe diferença entre Deus, né? Entre judeus e não judeus, desculpa, entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos, abençoa generosamente todos os que pedem ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Então você precisa confessá-lo
como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Então, o primeiro ponto é, você precisa entender que você foi feito à imagem e semelhança dele para governar sobre todas as coisas. Você precisa governar sobre as suas emoções. Entenda que eu vou estar sempre falando isso. Você precisa confessar com a sua boca, para que o mundo espiritual ouça que você reconhece ele como Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13. Mas, Vitor, como eu vou confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Eu não quero ir à igreja, eu não preciso ir à igreja, eu preciso ir à igreja. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Para que você não fique tão exposto, tão exposta, o que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? Você, ao acabar esse vídeo, você vai fazer a sua oração e você vai reconhecer. Você vai dizer para o mundo espiritual: eu reconheço que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Eu reconheço que dentro de mim existe a divina semente e eu fui chamado para um propósito dele. É só você confessá-lo como Senhor e Salvador. Reconheça ele como Senhor e Salvador da sua vida. As coisas vão começar a mudar na sua vida. Ah, mas eu já fui batizado na igreja, eu já vi isso, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu estou falando para você. Segue o que eu estou dizendo para você. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou ensinando a você a verdade. Sem peso e sem condenação, igual o vídeo que eu fiz do jejum. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida, porque se com a tua boca confessar, você será salvo. E após você fazer isso, você precisa entender outra coisa que está no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 22. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida que vivo agora. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Isso é, ele morreu por você. Eu me recuso a rejeitar a graça. A graça é um favor imerecido. Grave bem isso que eu estou falando para você. Pela graça você é salvo, não por merecimento, mas você confessou em Romanos capítulo 10, versículo 21 de Gálatas, continuando. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então deixa eu pontuar aqui uma coisa. Tem muitas pessoas fazendo uma ordenância, fazendo com que você seja obrigado, tá, a passar por determinadas situações, determinados sacramentos. Para quê? Para que você seja aceito. Isso significa lei. Isso significa lei. Na graça, você não passa por sacramento, nem peso, nem condenação. É por isso que eu estou falando que em Romanos, você não precisa abrir a sua boca diante de alguém. Você só precisa no seu coração confessá-lo como Senhor e Salvador. E ter essa certeza que você foi feito à imagem e semelhança dele. E aí você passa para Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 22, que mostra que não vive mais você, mas Cristo vive em você. E quando Cristo vive em você, existe uma autoridade
dentro de você. Existe uma semente santa dentro de você. Então, toda vez que quando você fizer esse passo, tá? Entender esses versículos e você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você passando para isso, passa dentro de você existir a semente que brotou, a semente que deu vida. Então não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então as suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala, tá? A sua crença, isso tudo vai estar nele, vai estar em Cristo, não vai estar mais baseado naquilo que você acha, naquilo que você pensa, no achismo da religião e dos religiosos. Porque dentro de você existe a comunicação direta de você com ele. Você foi criado à imagem e semelhança dele, confessou, reconheceu que ele é o Senhor da sua vida, então, bum, brotou dentro de você. Então toda a sua atitude, o seu comportamento, você começa a dominar, a governar sobre a sua vida, fazendo o quê? Fazendo aquilo que ele faz. Fazendo o que ele faz. Caso contrário, você está sobre a lei, e a lei diz que se você, no versículo 26, e eu me recuso a rejeitar a graça, pois se foi por meio da lei, as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Então, se você passa a viver debaixo de julgo e condenação, debaixo de ordenâncias, debaixo de julgamento, debaixo de alienação, a morte dele não foi reconhecida por você. Não foi reconhecida, porque isso passa que você, dentro de você, tem que ter a certeza que o que aconteceu foi para resgatar você de onde você estava. Fazer essa conexão novamente que você estava longe, separado dele. É por isso que eu digo, se você alcançar uma pessoa com a verdade do evangelho, não é fazendo com que ele se torne religioso, mas se você alcançar a pessoa com a verdade do evangelho, sabe o que vai acontecer? Esse sinal que você mandou, porque nós somos o sinal de Deus aqui na terra, esse sinal que você lançou, que você ativou, vai acontecer tudo isso. Tudo isso. Então o que você precisa falar é isso. Mostrar para a pessoa que ela é um filho de Deus, que ela foi criada à imagem e semelhança dele, tá? E que ela precisa então confessá-lo como Senhor e Salvador. Para quê? Para que ele seja ativado dentro de você no capítulo 2 do versículo de Gálatas. E toda essa autoridade que está em Cristo passa a você ter essa autoridade também. E essa autoridade, ela é perfeita, porque eu trabalhei durante muitos anos, tá? Com o ministério de libertação de uma igreja onde eu frequentava, e eu via coisas assim, bem pesadas, tá? Eu me recordo uma vez que nós estávamos fazendo a libertação de uma menina, tá? De uma prostituta que chegou na igreja e ela se converteu. Hoje ela é casada e tudo, já não está mais, né, aqui próximo à igreja de onde eu tô, se mudou, foi para outro lugar, mas eu sei que ela está convertida, está casada, está com seu marido, atua na igreja. Ela tinha um caroço no seio, tá? E aquela luta ali foi muito grande ali, porque tinham vários demônios ali, tá? E na autoridade do nome de Jesus, um demônio apareceu que era o principal, que estava dominando a vida dela. E ele foi obrigado a botar para fora aquilo que ele estava colocando, aquilo que ele colocou no seio dela, que era alguma coisa, eu vou dizer para você que era um tumor. E ela vomitou aquilo na nossa frente. Estávamos um pastor, estava um outro presbítero, estava uma menina também, porque como ela era uma mulher, nós precisávamos ter pelo menos uma intercessora mulher
ali naquele meio ali, para quê? Porque as coisas estavam sendo feitas dentro de um gabinete. Então, 3 homens com uma mulher não seria nada elegante, não seria nada legal, por mais que tivesse sendo feito um trabalho de libertação. Mas então chamamos uma menina e ela participou daquilo dali e ela ficou assustada, escandalizada, porque quando aquela menina vomitou aquilo que estava dentro dela, tá? Ela vomitou aquilo, caiu no chão aquela bola cheia de raiz, e aí ela voltou, né? Porque ela tinha incorporado, ela voltou de novo, e aí nós pedimos essa menina que estava nos ajudando para que pudesse apalpar aquele local ali do seio dela para ver se ainda havia, né, aquele caroço ali, porque o demônio tinha soltado que tinha botado uma doença nela. E aquele caroço já não existia mais e ela foi liberta de todos os demônios de prostituição, inclusive do câncer que estava no seio dela através daquele vômito. Então, foi essa autoridade que ele nos deu que ela precisa. Ah, Vitor, mas eu tenho medo. Negativo, você não tem que ter medo, porque aquele que habita dentro de você, ele é extremamente poderoso. E olha o que ele disse para a gente poder encerrar esse vídeo, porque esse vídeo ele já tomou 26 minutos, tá? Ele te deu autoridade para expulsar esses demônios. E aí no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, tá? O momento que Jesus escolhe lá os apóstolos dele e dá essa autoridade para ele. Então os escolheu os 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. E a esses 12 chamou de apóstolos, e eles receberam autoridade para expulsar demônios. Então, o que eu quero falar com isso? Você já sabe que você foi criado em mais semelhança de Deus, tá? Foi dado o poder para você dominar sobre todas as coisas. Você então passou e confessou Ele como Senhor e Salvador, você já começa a ativar, já foi ativado dentro de você. Você sabe que dentro de você existe a divina semente, que é a semente de Cristo, tá? Que não vive mais de você, mas Ele vive em você. E passa então você ter toda a atitude que Cristo teve, tá? Aquilo que você não consegue fazer, tá? Cabe a você decidir a não fazer mais, porque aquela divina semente que está dentro de você, que é Jesus Cristo, que habita dentro de você, como a palavra de Deus diz em Gálatas, não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você morreu para o mundo, Cristo vive em você, após você ter confessado Ele como Senhor e Salvador no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 13, tá? Você ganhou essa autoridade, que está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14 e 15. E então, o que você vai fazer agora? Tá? Desculpa a prolixidade de ter dado essa volta toda e eu vou estar encerrando. Esse é o primeiro acesso, é a chave que você vai virar quando você conseguir entender esses 4 passos. Entenda, tome posse e sinta essa verdade. Não adianta você falar que crê. Você precisa sentir que isso aqui que eu falei para você se tornou verdade na sua vida. Você precisa sentir dentro de você. Isso precisa ser fato dentro de você. Caso contrário, não vai funcionar enquanto não virar um fato. Não virar um fato. E aí sim, você com toda essa armadura aqui, com toda essa verdade em você, você vai declarar a sua vitória com as suas orações específicas. E você vai conseguir quebrar toda maldição, toda armadilha, todo feitiço, toda macumba, todo voodoo, seja lá o que foi feito, todo trabalho, como tem muitas irmãs recebendo revelação de Deus, o que foi feito, tá? O que foi feito e foi arriado para poder destruir o seu casamento, a sua família. Você vai ter autoridade, precisa se tornar verdadeiramente um fato dentro de você. Essa autoridade que você vai ter
Através dessa certeza, dessa verdade, você vai decretar a sua vitória e a paralisação na vida, na mente do seu esposo. Porque tem coisas, a Bíblia fala que unir-se-á o homem e a mulher e se tornarão uma só carne. Eu posso orar por você, eu posso orar para pedir Deus para quebrar, mas você tem autoridade porque você é uma só carne com ele, você tem filhos com ele. A Bíblia diz que você é uma só carne com ele. E a carne que está lutando, tá? A parte que está lutando tem muito mais autoridade do que eu, Vitor, que estou aqui no Rio de Janeiro. Eu posso dar uma ordem em nome de Jesus, como foi feito na live de ontem à noite. Tá? E eu creio sim que muitas coisas vão começar a acontecer essa semana. Você vai estar recebendo respostas, tá, positivas em relação à restauração do seu casamento. Mas você precisa ativar isso na sua vida. É a chave para você ativar o reino, ter autoridade e nunca mais na sua vida você depender de alguém, porque dentro de você vai ter toda essa autoridade, vai ter toda essa certeza. Espero que eu tenha sido claro. Com meia hora de vídeo era mais fácil ter feito uma live, tá? Com meia hora de vídeo, espero que eu tenha sido claro, que você consiga entender o que foi falado aqui e que isso mais rápido possível possa se tornar um fato na sua vida. Um beijo no coração, até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.